Paulista. Vamos às perguntas de prioridade do pessoal que está ao vivo. Daniel, boa noite. Divino Rádio Bandeirantes Goiânia. Queria fazer duas colocações, até primeiro em relação à sexta-feira, que depois da sua coletiva, a gente falou ali, conversando, e você falou para mim que o Anselmo Ramon e o Jean Carlos ficariam como opção no banco. Eu não sei o que aconteceu no treinamento de sexta. Não, eu disse sobre, desculpa, mas eu disse sobre o Jean Carlos, não o Anselmo. Eu entendi o Anselmo também. Acho que você pode ter entendido errado. Não, tudo então, bem, só para esclarecer. Então eu informei errado. Agora, eu fiz uma colocação ali para o Rodrigo Soares, que passa semanas, entra semanas, tem semanas cheias. Naquela situação do Novo Horizontino foram 10 dias de trabalho, e o time não consegue encaixar um futebol que convence, principalmente jogando dentro de casa. A gente sabe que você tem as limitações de jogadores que estão ausentes, jogadores expulsos, suspensos pelo cartão amarelo. O Lourenço e o GG parece que são o esteio desse meio-campo seu. Aí eu te pergunto, o problema, você conseguiu detectar efetivamente o problema no time para fazer o time render um pouco mais, mesmo com a ausência do ZG e do Lourenço, porque tem elenco suficiente para isso. O time já fez outras boas apresentações, principalmente com a equipe do Cruzeiro nos 2 jogos pela Copa do Brasil, que para mim foi o ponto elevado desses jogadores aqui. Tem uma explicação para essa situação de o time não conseguir encaixar ainda um futebol convincente até agora, ô Daniel? Bom, infelizmente é mais uma noite que a gente sai indignado com a postura, principalmente, né, com a competitividade, principalmente em cima do que aconteceu no primeiro tempo. A gente reconhece que o rendimento da equipe não tem sido satisfatório, mesmo com o tempo de preparação entre um jogo e outro. E isso a gente tem muita responsabilidade, né, o treinador, mas a responsabilidade do treinador ela vai até um certo ponto. A questão, nós estamos tentando, de todas as formas, encontrar uma solução, haja vista que a gente tem alterado a equipe em busca desse melhor rendimento, porque nós temos que encontrar a solução dentro do próprio elenco. E quando você não tem rendimento, você tem que procurar outros jogadores que possam fazer as funções da melhor maneira possível em todos os setores. Vale pontuar que as ausências, principalmente desses jogadores que você citou, e hoje especificamente já com o Lucas Rodrigues, formaram o meio-campo titular da equipe do Goiás durante boa parte da temporada. E foi um meio-campo que rendeu muitos elogios por todos, pelo altíssimo rendimento e pela postura que eles tiveram dentro dos jogos. E você encontrar substitutos para um meio-campo inteiro, isso não tem sido fácil, né? Todos nós temos que, nesse momento, assumir a nossa responsabilidade, o treinador não é diferente. Eu assumo a minha parte, a minha parcela não é pequena, mas essa parcela também ela tem que ser distribuída para todos nesse momento, porque o momento não é bom, não é simples, mas nós temos que encontrar solução para reverter isso. Daniel, André da Band News. Daniel, de forma bem jornalística, por favor, não me leve a mal, mas após o jogo, várias pessoas conversando e tal, o sentimento da tribuna, onde fica ali os conselheiros Goiás, né? Meio que uma revolta geral, não sei se é o calor da emoção ou não, e querendo algum tipo de alteração no Goiás, e esse tipo de alteração é justamente em cima do Daniel Paulista. E até, eu não sei se chegou ao Michel ou não, e aí, Michel, claro, com certeza, se não tiver chegado, eu imagino que vai chegar algo até você, e até se for possível, eu queria até ouvir também a sua posição com relação a esse assunto. Então, a pergunta é essa: se porventura chegar isso até o Michel, certo? O pessoal do CA, conselho, querendo essa alteração de fato, não ficar só de repente passando coisas para repórter, para setoristas, chegar até o Michel, esse pedido. Se isso acontecer, Daniel, para você, se a diretoria chegar à conclusão que a saída agora seria a sua demissão, seria uma demissão justa ou injusta pela sua autocrítica? Olha, vamos lá, eu não vejo problema em nenhum você questionar esse tipo de situação. Acho que na minha função isso faz parte, já estou acostumado com isso, quando o resultado ele não vem e da forma como nós estamos nesse momento, essa derrota dentro de casa ela é pesada, a gente sabe disso. Questionamento sobre permanência ou não sou eu que tenho que responder sobre isso. Eu estou aqui para fazer o trabalho e tentar encontrar solução.
Sendo realista, eu vejo que nós estamos tentando de todas as formas fazer com que o Goiás vença. Agora, hoje fica claro e evidente que nós temos muitas limitações que estão impactando muito na questão do rendimento e, paralelamente, a questão também do resultado. Nós também temos que reconhecer isso. O Goiás ele é muito grande e nós também temos que saber dimensionar a realidade com a expectativa. A expectativa é do Goiás brigar pelo acesso. Mas nas condições que nós temos hoje, a realidade não é essa. A realidade não é essa. Então, nós temos que saber mensurar bem isso antes de fazer algum questionamento e pensar se o clube vai tomar esse tipo ou não de atitude. Eu, particularmente, tenho a consciência tranquila que desde o primeiro dia que eu estou aqui à frente da equipe do Goiás, me entrego de corpo e alma, junto com todos, para que o Goiás sempre vença, como já venceu na temporada. Como conquistou título, como o nosso amigo até falou aqui, nos 2 jogos contra o Cruzeiro, honrou a camisa do Goiás na disputa, e eu vou continuar me entregando dessa maneira. Reconheço novamente e falo que as coisas não estão sendo fáceis, mas só com o trabalho, com o dia a dia, a gente vai conseguir encontrar, como nós encontramos já um modelo de jogo lá atrás que deu certo, agora no momento de dificuldade também nós temos que, de alguma forma, encontrar a solução para resolver o momento que o Goiás vive hoje. Boa noite, Daniel. Boa noite. Igor Oliveira, da CBN Goiânia, prazer falar com você. Daniel, você falou na sua primeira resposta que, mais uma vez, sai daqui indignado, principalmente questão da postura. E a gente que estava acompanhando ali também, a gente sentiu um Goiás muito abaixo em questão de vontade comparado ao Operário. O Operário querendo muito, Goiás, alguns jogadores ali parece que não conseguiram igualar essa vontade da equipe adversária. Em outras ocasiões, tanto você como os jogadores já deixaram claro, não é problema salarial. Se não é questão salarial, Daniel, você, como líder desse grupo, consegue identificar o que está acontecendo para faltar aí, talvez, um pouco mais de vontade desses atletas em campo? Não, eu não vou relacionar o rendimento, a derrota, a questão salarial. Não vou relacionar com esse tipo de situação. Eu vou, sim, assumir a responsabilidade daquilo que eu tenho como cargo, né? Acho que os atletas também têm a sua responsabilidade quanto a isso. Vejo que nós estamos sofrendo muito, principalmente na questão de compactação mais rápida, principalmente quando há uma perda de bola, né? Nós sofremos muito contra o Novo Horizontino, jogando de uma maneira mais agressiva, com 2 pontas, um meia e um atacante. Hoje, mesmo com 3 volantes, nós continuamos sofrendo com essa situação, hoje jogando com 3 volantes, um meia e 2 atacantes. São situações que isso cabe ao treinador avaliar e encontrar a solução, como eu disse aí na resposta anterior, principalmente do aspecto tático. A questão de comportamento, de postura, é uma coisa que internamente nós também temos que conversar a respeito, mas temos que resolvê-la. Vejo que isso também tem faltado, né? Um comportamento melhor, talvez uma vibração melhor dentro do jogo, para que a gente possa encontrar resultados diferentes. Daniel, você falou sobre a diferença de expectativa e realidade, que a realidade do Goiás hoje não é brigar por acesso. O que teria que ter diferente no clube? Porque você falou do time, mas no clube, para essa realidade existir, essa realidade de briga por acesso fazer sentido? Eu acho que investimento, né? Eu acho que está claro isso. Se você quer brigar por grandes objetivos, se você quer brigar pelas primeiras posições, você também tem que se investir para isso, né? Hoje, a gente faz um trabalho competitivo, a gente tenta, de todas as formas, igualar os jogos contra os grandes adversários que a gente tem, mas fica claro e evidente que quando você perde bons jogadores por lesão, por suspensão, infelizmente a gente está procurando reposição dentro da categoria de base. Hoje, especificamente, quem era o volante hoje no banco de reservas? Você sabe me dizer? Era o Assis, 17 anos, que entrou no jogo. Era a única opção que nós tínhamos. Não existia outra opção. Então, assim, a gente, quando tem um problema, está tentando buscar a solução dentro da categoria de base. Podemos encontrar um Luquinhas, como nós encontramos, que lá em dezembro começou a treinar, e nós tivemos ali
o pulso firme para bancar a sua escalação, mesmo com alguns questionamentos, se daria conta, se não daria conta. Hoje está uma realidade. Podemos encontrar outro desse? Claro que podemos. Mas a gente sabe também que em determinado momento pode estar pulando etapas de uma formação de um atleta que tem potencial e ele se perder lá na frente. Então, fica claro que se para querer buscar acesso, buscar as primeiras colocações, precisa ter um rendimento, um investimento que condiza com isso para que essa expectativa ela se transforme em realidade. Humberto Castro, da PUC TV. O Daniel, o Goiás vem tomando muitos gols de contra-ataques, né? Foi assim com o Novo Horizontino e hoje de novo. E parece que você já previa dificuldades ao escalar 3 volantes. O primeiro gol, você acha que o Thiago falhou da forma que a bola foi cruzada? O cara estava quase sem ângulo. Eu não revi o gol pela televisão nesse momento, mas vejo que essa colocação que você colocou é uma realidade e nós estamos tentando solucioná-la. Contra o Novo Horizontino, nós fizemos uma opção de uma equipe com 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes, 2 pontas nesse jogo, e sofremos com as transições do adversário. Hoje nós entramos com 3 volantes para tentar não estar tão exposto a esse tipo de situação dentro do jogo, mas infelizmente ela voltou a acontecer. E isso faz muito um problema que eu, como treinador, tenho que procurar solucionar. E procurar entender e achar a solução no sistema, ou às vezes numa escolha de atleta, que a gente tem que rever, apesar que escolhas de atleta nós estamos buscando, né, às vezes no setor defensivo, no meio de campo e no próprio ataque, para que o rendimento ele volte a acontecer, mas eu reconheço que ele não está acontecendo de uma maneira que venha a ser o que nós precisamos dentro do jogo. Boa noite, Daniel. Principalmente em relação a esses 2 jogos do Goiás como mandante, daqui a um mês começa e abre oficialmente a janela de transferência, mas a gente sabe que a partir de agora as coisas já estão acontecendo. Principalmente em relação a esses 2 jogos como mandante, a sua visão sobre algum atleta mudou, pensando numa não permanência para o segundo semestre? Você fala de algum atleta que... Desculpa, eu não entendi muito bem, desculpa. Por conta dos 2 jogos, a sua visão em relação a algum atleta mudou? Agora você, por exemplo, pode não querer mais a permanência de algum atleta por conta desses 2 jogos? A sua visão mudou? Atleta do Goiás de permanecer aqui para a sequência? Não. Não, porque eu enxergo que quando a gente ganha, não é um que ganhou, quando a gente perde também não é um que perdeu, entendeu? Então, assim, nós temos dificuldades, nós temos uma avaliação muito clara sobre o nosso elenco, como um todo, as virtudes, mas também as deficiências. Nós nunca nos enganamos. A gente sempre trabalhou de uma forma muito clara, muito honesta nesse sentido internamente, e que agora está ficando mais evidente, né? Mas claro que a gente sabe que quando há uma abertura de janela, ao mesmo tempo que alguns podem chegar, outros podem sair, às vezes até por uma vontade, né, de algum atleta. A gente sabe que isso é normal e vai acontecer em muitos clubes e possivelmente possa até acontecer aqui dentro. Mas nesse momento, com relação a porque perdeu esses 2 jogos, atleta A, B tem que sair, não vejo por esse caminho. Vejo sim que nós temos uma avaliação diante de tudo que aconteceu desde janeiro até agora, para que nós possamos tomar as decisões que precisam ser tomadas pela frente. Fim da entrevista coletiva, a gente pede desculpas aqui para a torcida do Goiás, para os colegas da imprensa. Tivemos um problema de instabilidade na internet, ela já vai subir gravada, tá certo?